Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram em Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto ao templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou a Simão: que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos e dos estranhos. Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Mas para que não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares, e ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda, vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Caros irmãos e irmãs, Jesus começou a formar um grupo de homens para ensiná-los o Evangelho e confiar neles a condução do Evangelho para o mundo afora. E Jesus deixava no Evangelho, deixa no Evangelho uma mensagem de esperança. Mas nesse Evangelho que nós acabamos de ouvir agora, eles estavam indo para uma cidade. E na estrada Jesus chama os discípulos e fala: olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas não fiquem tristes, porque no terceiro dia ele vai ressuscitar. Os discípulos ficaram tristes, ficaram sem saber o que fazer e como reagir. Mas sempre Jesus reforçando para eles que era uma morte passageira. Era para se cumprir a Sagrada Escritura. Desceu do céu e subiu para o céu. Então Jesus continuou ensinando, continuou mostrando para eles a verdade, mas sempre plantando aquela semente de esperança da ressurreição. Mas os discípulos continuavam tristes, preocupados, com medo e com razão, porque os judeus procuravam de toda maneira prender Jesus. De toda maneira eles queriam matar, eliminar Jesus da face da terra, por uma única razão, porque eles pregavam uma doutrina diferente da doutrina de Jesus. Eles pregavam a doutrina do mundo, materialista, mas uma doutrina que eles eram os beneficiados pela doutrina que eles pregavam. E Jesus, muito pelo contrário, pregava uma doutrina de amor, de fraternidade, a doutrina de caridade. E nunca uma doutrina de benefício para si mesmo, mas uma doutrina de entrega para o bem e a felicidade
da humanidade. Mas mesmo assim os discípulos continuavam tristes, preocupados, sem saber como reagir e como esperar. Até que chega esse dia. Eles entram no templo, como de costume, para fazer a oração. E os judeus, para pegar Jesus, para condenar Jesus, chama Pedro. O mestre de vocês não paga imposto ao templo? Pedro respondeu, paga sim. Só que Pedro respondeu, paga sim, não com dinheiro, mas paga com a sua própria vida, paga com o tempo dele em prol dos outros. Mas Jesus, que vê tudo e sabe tudo, chama o Pedro e diz, é justo cobrar imposto dos de casa ou dos estrangeiros? E Pedro respondeu, dos estrangeiros. Pois é, então vai lá no rio, lança o anzol e você vai pegar um peixe. Abra a boca do peixe, dentro da boca do peixe você vai achar uma moeda. Pega essa moeda, leva, entrega para eles como a contribuição, o imposto do templo para mim e para ti. E Pedro fez exatamente o que Jesus mandou. Foi, lançou o anzol, pegou o peixe, tinha a moeda, ele levou e entregou para eles. Então todas as ações de Jesus, eles ficavam com medo, porque não sabia como reagir. Porque Jesus agia com justiça, com amor, com fraternidade, mas acima de tudo com honestidade, caso que eles não faziam. Por isso Jesus continuava a sua caminhada até Jerusalém, já para entregar a sua vida nas mãos dos judeus, para ser morto, e crucificado e morto. Mas como ele havia prometido, no terceiro dia ele ressuscitou. E ressuscitou não só para aqueles dias, mas para a vida e vida eterna. Então nós temos uma igreja que tem como cabeça o Cristo, o dono da igreja. Quando Jesus criou a igreja, ele entregou as chaves para o Pedro. Aqui estão as chaves do reino dos céus. Sobre ti, essa pedra, essa fortaleza, eu construirei a minha igreja. Então nós participamos de uma igreja, não é do Papa, não é do bispo, não é do padre, não é do diácono, não é de nenhum cristão. A igreja que nós participamos é a igreja de Jesus Cristo, criada, fundada por ele sobre a pessoa do Pedro. Então nós vamos pedir a Jesus Cristo que nós tenhamos a grandeza de entender a sua mensagem, de assumir o nosso compromisso como cristão nessa igreja, da qual ele é a cabeça e nós somos os membros que formamos esse corpo místico. Nós podemos ser um braço de Jesus, podemos ser uma perna de Jesus, podemos ser um olho de Jesus que enxerga a necessidade dos irmãos e irmãs, podemos ser qualquer parte do nosso corpo, mas que seja usado para ver a necessidade dos nossos irmãos e irmãs, para acolhê-los, para socorrê-los, para que haja fraternidade entre o povo de Deus, entre mim e ti, entre todos nós, porque esta é a missão e a mensagem do Evangelho. Então que Jesus nos dê sabedoria para que tenhamos entendido a sua mensagem, para que tenhamos entendido o seu recado, e sejamos pessoas honestas, verdadeiras, mas acima de tudo cheias de amor e de caridade pelo irmão e pela irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.